Olá, minhas queridas crianças, como estão? Então, hoje nós estamos aqui terça-feira com a nossa aula de geografia, né? Nós vamos fechar hoje o nosso capítulo. Então, vocês fizeram a entrevista, né, com os familiares na terça-feira passada. Agora vocês vão pegar essa entrevista e vão formar uma história em quadrinho com ela, tá? Bem bonitinha. Pode pôr as carinhas dos personagens, se quiser, o nome, a fala deles, formando uma história em quadrinhos, né? Como gibi. Depois, vocês vão trazer para a sala de aula, nós vamos fazer um varal com essa história em quadrinho dos vossos antepassados. Tudo bem? Quem não fez a entrevista vai ter que fazer, porque vai ter que pôr na prática agora. Colocar a história em quadrinho e trazer para a escola na próxima terça-feira, né? Na próxima, quem vem dia 31 vai trazer na segunda, e quem vem no terça-feira vai trazer dia 1º essa história em quadrinho para nós colocar em exposição essa entrevista de vocês. Tudo bem? Então agora vamos pegar aí o nosso livro. Vamos lá, a página 41, né? Que vai falar da história em quadrinho em diante. Então, com a entrevista agora vocês vão fazer, né, essa história em quadrinho. E depois vão fazer a apresentação aqui na sala de aula. Pensem bem, tá? Não precisa escrever tudo aqui, as coisas essenciais. Na página seguinte, faça mais. Vamos dar continuidade, né? Aqui vocês vão completar o quadro, né? Com o nome dos 8 países mais populosos do mundo, que nós já estudamos lá na página 31, né? Na página 31, nós tínhamos, na 31, na 30, nós tínhamos ali os 8 países, né, mais populosos, não é isso? É a China, a Índia, os Estados Unidos, a Indonésia, o Brasil está em 5º lugar, o Paquistão, a Nigéria e Bangladesh, né? Então, isso aí nós já estudamos nas páginas anteriores. Pesquisem lá que vocês vão encontrar certinho, né? Como a professora já falou, os países mais populosos. Tá bem? E o número 2, que está ligado também na página 31, né? Observar essa tabela aqui da página 31, ó. Observar a tabela e vai responder: o que aconteceu com a população brasileira desde o primeiro censo? Né? O primeiro censo começou em 1872. Então, o que aconteceu? A população brasileira cresceu e hoje nós estamos no 5º lugar no mundo, não é isso? A número 3. Pinte o quadro que contém motivos que contribuíram para o crescimento da população brasileira. É o quadro 1 ou o quadro 2? São as condições de saúde da maioria das populações pioraram, aumentando a mortalidade. Além disso, muitas pessoas saíram do Brasil? Será? Ou será que as condições de saúde melhoraram, diminuindo a mortalidade, e muitos migrantes vieram para o Brasil? Qual que é? Né? Nós sabemos que a saúde no Brasil ela ainda é precária, mas as vacinações auxiliaram, né, em menos mortalidade, principalmente de crianças, bebês. A 4. Além do aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho, outros motivos contribuíram para que as famílias brasileiras ficassem menores. Né? Assinale a frase correta, para ficar menor. Né? Antigamente os pais tinham 8, 6, 5 filhos e hoje tem 1, 2, 3. A maior parte da população permaneceu no campo, será que é verdade? Homens e mulheres passaram a ter maior acesso a métodos contraceptivos, tá? Então, e aí qual que é a alternativa? Página seguinte, isso aqui a professora colocou para a gente ver lá, página seguinte. Observe as cenas e faça as atividades. Então, nós temos um gibi ali, né? Apenas com encenações de imagem. Então, verifiquem ali as 5 imagens e respondam. Com base nas cenas anteriores, explique um dos motivos que levam as mulheres brasileiras a terem, em geral, menos filhos. Qual que é o motivo? Que um grande número de mulheres passou a fazer o quê? Parte do mercado de trabalho. Não só trabalham em casa, mas estão no mercado de trabalho. B.
Além de ter seus empregos, muitas mulheres também são responsáveis pelos serviços domésticos. Em sua opinião, como as tarefas da casa podem ser divididas entre os membros da família? Aqui são respostas pessoais, né? Mas a gente pode dizer que o marido, né? Que o pai e os filhos também podem auxiliar nas atividades domésticas, né? Fazendo o quê? Arrumando cama, arrumando mesa, lavando louça, estendendo roupa e outras coisas, né? Cada um vai colocar a sua resposta. Ali vocês têm logo abaixo aqui, se vocês quiserem fazer alguma pesquisa, né, no Google, sobre a ação da história, tá bem? E vamos para a página seguinte. Um país mais velho, né? Leia a manchete e responda, na sua opinião, qual é a ideia principal da reportagem que recebeu esta manchete. Então, nós temos ali o enunciado da manchete. Envelhecimento da população no Brasil deve se acelerar, aponta o IBGE. Então, através das informações, eles estão vendo que o quê? Que a população brasileira está vivendo muito mais, né? Estão chegando mais na idade da velhice, não é isso? Então, ali tem um site que vocês podem, né, fazer essa pesquisa também. A número 2. Observe o gráfico e faça as atividades. Então, porcentagem de idosos da população, por porcentagem. Então, em 2005, né, nós tínhamos ali quase 10%, 9,8%, que não chegou no 10%. Em 2015, 11,7%. Em 2039, nós vamos ter aproximadamente 24,3%, né? Então, já estão fazendo aí uma encenação, né, que os dados se referem à população com mais de 60 anos. Então, até 2039, nós estamos em 2021, né, vai crescer ainda mais, né, a população de idosos no nosso país, no Brasil. Questão A. As porcentagens apresentadas no gráfico significam que, em 2005, a cada 100 brasileiros, 10 eram idosos. Em 2015, cada 100 brasileiros, 12 eram idosos. Para 2039, de cada 100 pessoas, haverá quantos idosos aproximadamente? Então, haverá aproximadamente de 100, 24 serão idosos, né? Então, é o percentual de 100 que eles estão fazendo, né? Deu para entender, né? Em 2005, de 100 brasileiros, 10 eram idosos. 90 tinham uma idade, né? Acima de 60, né? E 10 eram idosos. Em 2015, de 100, 12 eram idosos. Em 2039, de 100 pessoas, 24 serão idosos. Então, vai aumentar o percentual, né, de idosos no Brasil. Tudo isso por quê? Por causa das melhores condições, né? E a vivência maior que está tendo da população. A letra B, na página seguinte. Complete a frase com o que for correto. De acordo com os dados do gráfico de 2039, a população de idosos terá uma maior ou uma menor participação da população brasileira? Vai ser maior, né? Porque de 10 pessoas idosas que nós tínhamos entre 100, né? Olha bem, o patamar é entre 100 pessoas, né? É uma prévia, não é um dado real, é prévio, né? Então, se em 2005 nós tínhamos de 100 pessoas 100 idosos, em 2039 vamos ter 24 de 100 pessoas vão ser idosas, né? Então é maior. Letra C. Na sua opinião, por que isso vai ocorrer? Por que será? Por que está aumentando, né? Porque estamos tendo mais uma vida o quê? Os idosos estão tendo uma vida mais longa, né? No nosso país. Tá bem? 3. Leia o texto e observe a fotografia e faça sua atividade. A população brasileira está envelhecendo, ou seja, há maior número de idosos porque as pessoas estão vivendo mais tempo. Em 1960, o Brasil vivia em média 54 anos. Em 2010, passou a viver em média 73 anos. No entanto, é preciso garantir não só que as pessoas vivam mais, mas que vivam bem. Por isso,
muito deve ser feito para os idosos terem boas condições de vida, né? Então, chegou na idade de 60 anos, aposentadoria, né? Ter uma boa saúde, ter, né, uma família que ampare os seus idosos, né? Com o envelhecimento da população brasileira, é necessário haver mais atitudes voltadas para os idosos. À esquerda, aula de arte para os idosos em São Paulo, no estado de São Paulo, em 2016. À direita, os idosos fazendo o quê? Atividades ao ar livre, né? Fazendo atividades físicas, para prolongar um pouquinho mais ainda a idade. Na sua opinião, o que é necessário para os idosos terem boas condições de vida? O que é preciso? Né? Ser bem cuidados pelos seus familiares, ter diversões, né? Arejar a cabeça, não ficar fechado dentro de casa, né? Preso. Eles têm que ter atividades, né? Yoga, exercício físico, alongamento, aí por diante. Em seu município, existem atividades ou cursos gratuitos para idosos? Em grupo, pesquisa e informações. Como vocês não estão em grupos ainda, o que existe? Existem mais clubes dos idosos, que era a dança, né? Mas agora com a pandemia não está tendo. Mas também nós temos, ou é para ter em alguns bairros, nem todos, essas academias, né? Para os idosos fazerem os seus exercícios físicos. Se vocês souberem de mais alguma coisa, podem pôr como resposta. Tá bem? Então, aqui, né? Estamos terminando a nossa aula de geografia de hoje. Terminando esse item, né? E viu como é interessante fazer essa leitura para a gente observar mesmo na família, né? Se os avós estão vivendo mais tempo, os tios, né? Então, houve um grande avanço, né, na vida do ser humano. Chegar à idade de idoso, né, de 60 anos acima, e ter ainda um bom tempo de vivência, né? Claro que quando bem cuidado, bem organizado, tá bem? Eu, esse ano, em dezembro, chego na velhice, faço meus 60 anos. Com a graça de Deus, quero viver muito mais. Então, minhas crianças, sejam aí, né? Façam a leitura, qualquer dúvida me pergunte. É um assunto interessante, né? Que vocês querem ser idosos, não querem? Ainda são crianças, pré-adolescentes, mas querem chegar na vida adulta e depois na velhice. Por isso tem que cuidar bem dos avós, dos tios, né? Os que são mais idosos na família. Beijo no coração e até amanhã.